Então, muito bom dia. Primeira palavra de agradecimento pela vossa presença, porque temos já quórum para não atrasarmos a cerimónia. Vamos dar início a ela. Queria começar por pedir a duas senhoras deputadas para virem constituir a mesa comigo. Queria convidar para a primeira secretária a doutora Joana Cristina Correia dos Santos. E para a segunda secretária, Dália Maria Silva Santos Costa. Agora que está constituída a mesa, vamos dar início à sessão comemorativa do 25 de abril de 2011 e comemorativa também do 35º aniversário da Assembleia Municipal de Águeda. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara e senhores vereadores, excelentíssimos senhores Presidentes da Assembleia Municipal nestes 35 anos de existência deste órgão autárquico e democrático, excelentíssimos convidados e acompanhantes dos homenageados, representantes dos bombeiros voluntários da Águeda, da ANATA, do Orfeon e de outras instituições aqui presentes, excelentíssimos cidadãos e cidadãs que aceitaram o convite para assistirem a esta Assembleia Extraordinária Comemorativa de 25 de abril de 2011, excelentíssima comunicação social. Após a Primavera de Abril, que se abriu ao povo português com a Revolução dos Cravos, desenvolveram-se processos democráticos e eleitorais que nos conduziram aos órgãos de poder, quer nacionais, como a Assembleia da República Constituinte, quer depois aos autárquicos para estabelecimento do poder local. Assim, no dia 12 de dezembro de 1976, realizaram-se as primeiras eleições livres, democráticas e autárquicas para a eleição e constituição dos executivos das juntas e assembleias de freguesia e para a eleição e constituição dos executivos municipais, as câmaras e as assembleias municipais. Assim, ficou garantida a vontade popular, por escolha de todos, com a constituição destes órgãos autárquicos. Na presença do Sr. Governador Civil, em 20 de janeiro de 1977, foi dada a posse a todos os eleitos e verificada a sua identidade, em cerimónia realizada no ginásio feminino da Escola Secundária de Águeda. Ficaram empossados a Câmara Municipal de Águeda, presidida por Dr. Valdemar Cardoso Alves, e o Presidente da primeira Assembleia Municipal, por ser o cabeça de lista mais votada, o Engenheiro David Valente de Almeida. A primeira reunião da Assembleia Municipal, com a eleição da mesa, aconteceu no dia 12 de fevereiro de 1977, no Salão Nobre dos então Passos do Conselho. Concorreram duas listas, tendo sido eleita a lista B, tendo como presidente o engenheiro David Valente de Almeida, pelo PSD, o primeiro secretário Joaquim Nunes Matias Condesso, pelo CDS, segundo secretário António Marcos Ferreira, também pelo CDS. Desde essa data, decorreram 35 anos, com discussão e aprovação e desenvolvimentos de planos orçamentais e urbanísticos, relatórios e contas, discussão e votação de tantas propostas defendidas, sempre pela melhoria da qualidade de vida dos aguedenses. Estas Assembleias Municipais tiveram como atores os eleitos pelo povo sucessivamente, e principalmente os seus presidentes, que procuraram garantir o seu funcionamento livre e democrático, apesar das circunstâncias por vezes duras e difíceis de disputa de vantagem na opinião mais importante e adequada para uns ou para outros. Não é justo, mas é justo reconhecer que os seus presidentes, porque representaram o todo e o corpo que tomou as decisões, que durante estes anos contribuíram para escrever a história recente do nosso Concelho de Águeda. São, por isso, merecedores desta evocação e homenagem
os presidentes deste órgão deliberativo, propulsor e dinamizador das estratégias e ideias de desenvolvimento do Conselho de Águeda, nestes já percorridos 35 anos da sua implantação. Não é a história que se pretende fazer, essa será feita por outros, mas evocar neste presente a sua figura e os seus nomes ajuda a recuperar já a memória de o primeiro, e a recordar os outros. É justo que eles, suas famílias e amigos, sintam que Águeda não os esqueceu. David Valente de Almeida, aqui representado pelos seus irmãos, foi o primeiro. Tomou posse em 27 de fevereiro de 1977. Do seu mandato e na sua ausência, só por isso, mesmo antes de dar a palavra ao seu irmão Jorge Valente de Almeida, permito-me recordar a reunião que aprovou o primeiro Orçamento e Plano de Atividades para 1977. Imaginem Águeda de então com estes números. Eu penso que é possível. Receita ordinária prevista, 19.686.446 escudos, que o mesmo é dizer, 94.343 euros. Despesa ordinária prevista, 18.543.758 escudos, que o mesmo é dizer, 92.718 euros. Saldo ordinário anterior, 1.142.688 escudos, que o mesmo é dizer, 5.713 euros. Receita extraordinária prevista, 11.110.000 escudos, que o mesmo é dizer, 55.550 euros. Despesa extraordinária prevista, 12.252.888 escudos, que o mesmo é dizer, 61.264 euros. E ainda, na referência a dívidas até 25 de abril de 1974, 4.024.232 escudos e 80 centavos, que o mesmo é dizer, 20.121 euros e 16 cêntimos. Dívidas de 25 de abril de 74, 31 de 12 de 76, 272.244 escudos e 90 centavos, que o mesmo é dizer, 1.361 euros e 22 cêntimos. Total das dívidas, 4.476.477 escudos e 70 centavos, em euros, 22.382 euros e 39 cêntimos. Esta dívida foi enviada com pedido de apoio à Direção-Geral da Administração Local, que concedeu ao Conselho de Águeda um subsídio de ajuda no valor de 2.476.000 escudos para saldar 50% dessa dívida. Mas desse mandato, recordo ainda a Assembleia tumultuosa, no fim do qual houve cenas de agressões físicas de que foram vítimas elementos do PS, que foram protegidos por colegas e componentes do CDS. A imprensa da época considerou de lamentar tais atitudes. Essa Assembleia continuou, no outro dia, na semana seguinte, de forma pacífica e ordeira, com a presidência pedagógica do engenheiro David Valente de Almeida. Outras curiosidades deste mandato estão na aprovação da OPA 78, com um investimento previsto de 50 milhões de escudos, ou seja, 250 mil euros, no valor igual ao da receita prevista, na análise e aprovação do projeto da atual Praça de Município, que foi aprovada em 4 de 8 de 78, nos terrenos do antigo campo de futebol e na aprovação, que é este projeto da Câmara onde estamos hoje, e na aprovação do projeto da Caixa Geral de Depósitos em 2 de junho de 1979. Foram notas soltas, mas relevantes deste mandato que fiz questão de recordar, antes de dar a palavra ao seu representante, o irmão Jorge Valente de Almeida, para recordar o homenageado. Convide o Sr. Jorge Valente de Almeida para passar por ali, tirar a primeira bandeira e depois vir usar a palavra. Pedia para não tirar de cima para baixo, para tirar à volta.
A primeira. Optou-se por não ir para a frente. Faça favor, Sr. Jorge Valente de Almeida. Aqui. É muito raro eu falar em público, mas hoje faço com bastante sentimento e com muita alegria. Alegria porque se faz homenagem ao meu irmão David. Tenho que agradecer na pessoa do Sr. Engenheiro Celestino. Sr. Engenheiro, desculpe, estou a... Na pessoa do excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda, Sr. Engenheiro Celestino de Almeida, esta iniciativa que não é só dele, não é? É também da Câmara, da excelentíssima Câmara de Águeda, a quem eu também expresso meus agradecimentos. Falar do David é bastante difícil, porque passa a satisfação de eu evocar o meu irmão. O meu irmão era, sem desprimor para todos os restantes, um homem cheio de qualidades, um homem cheio de caráter, um homem cheio de personalidade, um homem que não merecia a sorte que teve. Faleceu num estúpido acidente de automóvel e com esse falecimento e com essa falta com esse azar, não é? Terrível, precipitou uma série de acontecimentos que são do domínio de todos e que tenho a certeza, todos lamentam. Bem-aja, muito obrigado, Sr. Engenheiro, muito obrigado à Câmara, muito obrigado às senhoras e aos cavalheiros que fizeram o favor de estar nesta homenagem. Muito obrigado. O segundo presidente da Assembleia Municipal de Águeda foi Valdemar Cardoso Alves. Tomou posse a 12 de janeiro de 1980 e presidiu esta Assembleia Municipal no mandato de 80-82. Chamo o Dr. Valdemar Cardoso Alves para usar a palavra e receber a nossa ovação de saudação e homenagem. Entretanto, convido a passar pela exposição. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, minhas senhoras e meus senhores, breves palavras. A primeira, e faço comovido, quero prestar a minha homenagem ao meu primeiro Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro David Valente de Almeida. Aqui fica o meu testemunho ao homem, ao cidadão, ao empresário, ao político, ao amigo. Bem-aja, Engenheiro David. Depois, compete-me agradecer à Assembleia Municipal e todos os seus membros este gesto generoso que tiveram para comigo e, de maneira especial, ao Engenheiro Celestino, Presidente da Assembleia Municipal,
com quem eu comecei a trabalhar nos longínquos anos de 87, 88, 89, 77, 78 e 79. Daí surgiu uma amizade sã, pura, que ainda hoje perdura e espero que continue. Quanto a esta homenagem, duas vertentes simples, a racional e a emocional. Na vertente racional, eu quero dizer que não me sinto minimamente merecedor desta homenagem, porque aquilo que fiz, filo no cumprimento do dever cívico. Fiz o melhor que pude, o melhor que soube. E o melhor prémio para isto, para este sentimento, é de facto o ter consciência de que cumpri o meu dever e ainda hoje sinto que é a consciência pura e a consciência limpa do dever cumprido. Na vertente emocional, é evidente que este gesto da Assembleia Municipal para com os ex-presidentes da mesa caem bem no nosso íntimo, fazem bem ao nosso ego. E por isso eu direi, de uma maneira simples, de agradecer a todos. Como está na fase emocional, a todos agradeço, com um abraço emotivo e um muito, muito obrigado. Joaquim Jorge da Silva Pinto tomou posse a 11 de janeiro de 1983 e presidiu esta mesa da Assembleia Municipal no mandato 83-85. Após uma eleição da mesa disputadíssima, em que não saiu vencedor o cabeça de lista mais votada, então o engenheiro José Júlio Carvalho Ribeiro. Chamo o Dr. Joaquim Jorge da Silva Pinto para usar da palavra e receber a nossa ovação de saudação e homenagem. Por favor. Deus com os óculos. Afinal, sempre trago escrito. E etc. Bem, vamos lá agora. Agora tenho aqui um papelinho, uns papelinhos. Recebi uns documentos em casa, um convite, concretamente, que todos receberam, que diz assim: comemorações de 25 de Abril. Viva o 25 de Abril! Viva! Ou é assim mesmo? Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssimos edis e outros cidadãos aqui presentes, portuguesas e portugueses. Permitam que saúde o capitão Melantunes, o capitão Otelo Saraiva de Carvalho, o capitão Garcia, o capitão Gerber Freitas, o capitão Moço, o capitão Pinho de Almeida, o capitão Cal, o capitão Martelo e outros que viveram em Águeda e foram elementos ativos na Revolução do 25 de Abril. Não vejo as suas fotos neste salão. Permitam que saúde o capitão Salgueiro Maia, expoente exaltante de patriotismo, de coragem, de abnegação e de altruísmo. Portuguesas e portugueses, ou aguedenses, se quiserem, o movimento revolucionário de 25 de Abril faz parte da história de Portugal. E a história de Portugal pertence a todos os portugueses. A história, com as suas grandezas e vilanias, pertence a todos os portugueses. Não é mais de um que de outros. O 25 de Abril também é meu. Mas
Quem fundou Portugal foi Afonso Henriques. Quem esteve em Aljubarrota foi Nuno Álvares Pereira. Quem descobriu o caminho marítimo para a Índia foi Vasco da Gama. Quem encheu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem matou o rei Dom Carlos foi o professor Buissa. Quem venceu Salazar foi uma cadeira. Quem retirou as fotografias de Salazar e de Américo Tomás das paredes dos salões foram muitos dos que nas vésperas os aplaudiam. Quem transformou os que não eram por Abril em gente de Abril foram o medo, o sentido de sobrevivência e talvez, mais que isso, uma ânsia de liberdade. E hoje eles aí estão impantes e poderosos como antes. Hoje consideram-me uma cadeira especial e vão colocar a minha fotografia numa parede do Salão Nobre dos Passos do Conselho de Águeda, pelo facto de eu ter sido presidente da Assembleia Municipal no meu concelho. Porquê? Porquê uma fotografia? De início recusei entregar a fotografia. Eu já era por Abril antes do 25 de Abril. Porquê a foto? Eu apenas cumpri, tal como o Dr. Valdemar, com zelo, dignidade, competência e urbanidade, um lugar para o qual fui empossado. Não gosto de fotografias para estes fins. Fazem-me lembrar o presidente rei da Coreia do Norte. Fazem-me lembrar Fidel Castro. Fazem-me lembrar Lenin e Stalin. Fazem-me lembrar Napoleão, Mussolini, Hitler, Salazar e Américo Tomás. Este salão devia tão só ter a foto de uma criança a colocar um cravo vermelho numa espingarda, num apelo à paz, à concórdia, à humildade, contra a vaidade e a idolatria. O 25 de Abril não tem proprietários nem donos. Por que fotos? Será que eu me envergonho de ficar colocado ao lado de outros? Serei eu melhor que os outros? Não, não é por isso. Não é por isso. A todos os fotografados apresento os meus cumprimentos e o meu sincero respeito. Não é por isso. O meu protesto é tão somente por aqueles que em tempo de servidão, mesmo nas noites mais tristes, resistem e dizem não. É por esses, é pelos anónimos que nunca foram distinguidos com uma foto especial em um qualquer lugar de honra. Pensemos na trova do vento que passa, que vai ser cantada aí, de Manuel Alegre e num poema de Bertolt Brecht que vos vou ler. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Os livros fornecem-nos o nome dos reis, mas terão sido os reis que carregaram as pedras? E Babilónia, tantas vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? E em que casas de lima, cidade de ouro, se abrigavam os operários? E quando a grande muralha da China foi terminada, onde teriam pernoitado os pedreiros que a ergueram? Roma eterna está cheia de arcos de triunfo. Quem os erigiu? A quem venceram os Césares? E Bizâncio, tantas vezes cantada, não teria senão palácios para os seus habitantes? E mesmo na lendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, os que se afogavam uivavam, chamando em altos gritos os seus escravos. O jovem Alexandre, não sei se sabem, conquistou as Índias. E estaria só? Júlio César esmagou os gauleses, mas nem sequer teria consigo um cozinheiro. E quando a grande armada foi a pique, Filipe de Espanha chorou. Mas ninguém teria chorado. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem, sem ser ele, a teria ganho? Uma vitória em cada página. Mas quem preparava os festins? Um herói em cada década. Mas quem é que pagou as despesas?
Tantas histórias, tantas perguntas. Só há uma resposta. Viva Portugal! Augusto de Almeida Gonçalves foi presidente em 2 mandatos. Tomou posse em 4 de janeiro de 1986 para o primeiro mandato e em 5 de janeiro de 1990 para o segundo mandato. Por motivos familiares não é possível a presença de Augusto de Almeida Gonçalves. Por isso não o vou chamar para usar a palavra, mas solicito à cabeça de lista do PSD, doutora Nair Barreto, o favor de ir descerrar a figura de Augusto de Almeida Gonçalves para que seja prestada a nossa ovação de saudação e homenagem. Muito obrigado, doutor Nair. Horácio Alves Marçal foi presidente em 3 mandatos. Tomou posse em 4 de janeiro de 1994 para o primeiro mandato, em 6 de janeiro de 1998 para o segundo mandato e em 4 de janeiro de 2002 para o terceiro mandato. Chamo o Dr. Horácio Alves Marçal para usar da palavra e receber a nossa ovação de saudação e homenagem. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, membros da Assembleia Municipal, caros colegas da Assembleia aqui também homenageados hoje, minhas senhoras e meus senhores. É com muito prazer que estou aqui hoje e quero, em primeiro lugar, agradecer à Assembleia Municipal e à Câmara a atenção que tiveram em distinguir as pessoas que por aqui passaram e que presidiram esta Assembleia. Creio eu que todos nós o fizemos com o maior entusiasmo, dedicação e seriedade. Cada um dentro do seu plano político, mas acima de tudo, e durante os 12 anos que presidi a Assembleia, foi sempre preservado e foi sempre saliente o espírito de cada um em defender superiormente os interesses da sua terra, acima até dos seus interesses partidários. Isso que é importante ressaltar. E por isso poderá ser discutível se nós merecemos estar ali, se não merecemos estar ali, mas quem esteve ali fez história e toda a gente que colaborou connosco também fez história, mas só não podem estar aqui as fotografias dos 50 mil habitantes que Águeda tem. No entanto, eu queria aqui hoje, neste 25 de Abril, que é pronto, a data da liberdade, da transição do regime autoritário para um regime democrático, dizer que, apesar das mudanças todas que se têm feito na política portuguesa e de todas as nuances e alterações que se têm feito na Constituição, continua a faltar uma atenção especial ao poder local. O poder local é aquele em que se tem feito menos reformas e menos atualizações, porque todos os órgãos, desde a Presidência da República, a Assembleia da República e ao Governo, têm havido alterações. No poder local, continuamos na situação em que quem ganha uma Câmara não governa sozinho, o que cria problemas em todas as câmaras, porque há normalmente uma oposição que, salvo raras exceções, que preserva muito mais os interesses partidários do que o interesse conselheiro, o que cria muitos problemas para a gestão camarária. Chamo mais mesmo a atenção que será tempo de se virarem para o poder local e quem ganhar em cada executivo nas câmaras juntas de freguesia, que sejam os partidos que ganham, que governam,
para que ao fim de 4 anos as pessoas possam dizer que governou bem, governou mal, votam novamente ou votam nos outros. Será a altura de a Constituição Portuguesa e da Assembleia da República, e está aqui uma distinta representante, se debruçar sobre isso e para que o poder local seja tratado com equidade em relação aos outros órgãos de soberania. Meus amigos, eu só quero dizer mais uma vez muito obrigado. Fiz o que pude e com máxima isenção, foi um prazer. Trabalhei com 3 presidentes das câmaras e mais outros 3. Recordo aqui o trabalho com o Dr. Denis Ramos, Manuel Castro Azevedo, Dr. Anair e Engenheiro Eloy Correia, novamente com o Castro Azevedo. Com todos tivemos uma relação ótima e a mesa da Assembleia também teve sempre uma relação ótima com todos os deputados municipais. Desejo a terminar as maiores felicidades para o Executivo que está presente, para a Assembleia Municipal, e as maiores felicidades dentro desta liberdade que nos foi concedida em 25 de abril de 74, ao fim destes 37 anos, para o Conselho de Águeda, e que esta Assembleia continue a defender com o maior entusiasmo os superiores interesses do nosso Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Manuel Matos Soares tomou posse a 2 de novembro de 2005, num ambiente de mudança partidária no Executivo e depois de uma renhida votação em que não foi eleito o cabeça de lista mais votada, Dr. Joaquim Jorge da Silva Pinto. Chamo o Dr. Paulo Manuel Matos Soares para usar da palavra e receber a nossa ovação de saudação e homenagem. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara, Srs. membros da Assembleia, Sra. Deputada Paula Cardoso, caros ex-presidentes da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, pensei um pouco antes de vir para esta sessão se deveria preparar alguma intervenção, mas não preparei. Vou falar com brevidade e dizer o que sinto. Ao ver ali a minha foto ao lado de figuras importantes deste Conselho, sinto-me honrado, mas também sinto um enorme sentido de responsabilidade. É que ter uma homenagem cala fundo. Penso que não estou em idade de ser homenageado ainda, muito sinceramente. Tenho 47 anos e, ao olhar para mim, ali ao lado destas figuras, sentir-me-ei observado por mim próprio. Isto é, sentirei a experiência que senti quando estive no lugar onde está hoje o engenheiro Celestino de Almeida. Um enorme sentido de responsabilidade, um enorme sentido da necessidade de ser tolerante e de cultivar a liberdade em ato. Hoje as pessoas enchem a boca com a liberdade e estamos numa sessão comemorativa do 25 de Abril, onde isso é particularmente importante, mas a liberdade não são palavras, a liberdade são atos, a liberdade implica responsabilidade e implica tolerância. Foi esse exercício que eu fiz quando estive sentado nessa cadeira, aliás, muito bem acompanhado pelos meus secretários e numa relação excelente que mantive com o Sr. Presidente da Câmara. Senti, nessa ocasião, que os tempos que vivemos apelam cada vez mais a que as pessoas se possam entender em nome de elevados princípios. E esses elevados princípios são o interesse geral. Foi um enorme exercício de autodisciplina que eu senti, depois de uma vida partidária que já tenho há alguns anos dela, muito ativa, muito acutilante. Senti que a política é uma realidade da vida como outra qualquer e que não vale a pena que as pessoas se desentendam, até porque o desentendimento em política
funciona junto do povo, que é quem mais ordena, como uma falta de sentido de responsabilidade dos políticos e uma falta de merecimento dos cargos quando as pessoas os exercem. Nós estamos a viver tempos desses e penso que esta experiência nunca a esquecerei. Penso também que há homenagens ainda por fazer neste Conselho a pessoas que contribuíram sobremaneira para o seu desenvolvimento. Estou-me a lembrar de Manuel Antunes de Almeida e estou-me a lembrar do José Júlio Carvalho Ribeiro. Penso até que neste salão as fotos relevantes deveriam ser as dos presidentes de Câmara que por aqui passaram. Sem menosprezo, obviamente, pelo trabalho destas pessoas, que alguns deles até foram presidentes de Câmara, ou pelo menos o engenheiro Valdemar, a quem presto também a minha homenagem e muito contente fico por vê-lo sentado nesta Assembleia. Essas homenagens são merecidas. Penso também que as homenagens devem ser feitas em vida das pessoas. O reconhecimento por aquilo que fazem deve ser feito em vida, porque isso, obviamente, que as pessoas levarão esse prémio consigo. Não tenho muito mais palavras. Quero naturalmente agradecer este gesto ao engenheiro Celestino de Almeida, que sei que foi sentido e que foi um ato de exercício democrático muito relevante. Agora, não deixarei de estar atento, à minha própria prestação quando olhar para esta foto e, obviamente, que podem contar comigo, porque, apesar desta homenagem, ainda tenho muito para dar à política, de que gosto muito, mas depois da experiência que tive como Presidente da Assembleia, já a vivo de outra maneira. Penso que isso é reconhecido. Já não dou muito valor às pequenas coisas e, naturalmente, que sem perder o sentido crítico, sem perder o espírito democrático, cá estarei enquanto, obviamente, acharem que eu tenho capacidades para o efeito, para ajudar a desenvolver o meu Conselho. Muito obrigado. E eu, António Celestino Pereira de Almeida, que tomei posse a 30 de outubro de 2010, completo este grupo nestes 35 anos do exercício de presidências das Assembleias Municipais de Águeda. Peço então licença para me levantar e também cerrar minha figura. Foi um registro simbólico muito simples. Continuo a pensar que é justo que Águeda reconheça e recorde o nome destas pessoas, e o facto de ter sido neste 25 de Abril está apenas ligado ao número redondo de 35 anos da existência de presidências e de assembleias municipais em Águeda. Saúdo a todos em nome desta Assembleia Municipal. Agradeço a todos a vossa presença, desejo-vos as maiores felicidades para todos vós, vossas famílias e amigos, e aproveito a oportunidade para retificar um erro cometido no início. Cumprimento a doutora e a deputada Paula Cardoso, porque no início, nas referências, não referi o nome dela. Muito obrigado pela sua presença também. Peço agora a vossa atenção para o momento cultural que se vai seguir. Depois do momento cultural, vamos dar a palavra aos representantes partidários até até ao meu encerramento, que será antecedido pela intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Portanto, vamos aguardar o momento cultural que nos vai ser apresentado.
Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que luta. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Pedro Homem de Melo, berço. Com as crianças da vila fui outrora à comunhão. Com elas em procissão também dei a volta à vila. As rãs cantavam no campo. Os campos eram jardins. Com os rapazes da vila também fui alumiar pela estrada de Assequins. Vinha o domingo de Páscoa e quando o Senhor entrava no átrio da nossa casa, pegando na cruz bendita, o meu pai então rezava. Minha mãe ajoelhava, toda a família ajoelhava. E eu sonhava e a cruz bendita os meus lábios passava. Anjos, rosmaninho, andores, incenso do meu país, igreja de Santa Eulália, onde está a nossa raiz. Agradeço a vossa participação, sei que foi esforçada, mas a vossa simpatia no acolhimento do meu convite, desde já quero que fique registado. Muito obrigado. Vamos passar agora à parte protocolar e política. Eu vou convidar o representante dos independentes a usar a palavra, se estiver disponível para isso. Sr. Presidente Manuel Campos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, digníssimos representantes da Comunicação Social e senhoras e senhores do excelentíssimo público presente, aliás, sem deixar de me referir também aqui aos elementos da Concenas, que com a sua intervenção eu aprecio muito. Dizer que temos o dever cívico de comemorar o aniversário da Revolução de 25 de Abril começa a ser uma expressão um tanto gasta, um tanto difícil de pronunciar.
porquanto, não obstante os inegáveis progressos obtidos, tem-se registado demasiado recuos e desilusões, quer no plano nacional como até local. Como autarca empenhado, tenho-me dedicado de alma e coração ao trabalho de produzir progresso pela freguesia de Espinhel. É que quantas vezes foram negados os nossos legítimos direitos. Em nome da lista de progresso e da Junta de Freguesia de Espinhel, saúdo a todos os presentes, mais aos ausentes, rogando a todos o seu contributo cívico na defesa dos autênticos interesses do povo português, os quais coincidem muito pouco com quem tem beneficiado largamente com a riqueza produzida no nosso país. É preciso defender os ideais de Abril. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Manuel Campos. Convido agora o representante do Centro Democrático Social, CDS, para usar a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssima Sra. Deputada, Excelentíssimos Vereadores, entidades oficiais e homenageados, comunicação social, senhoras e senhores. 25 de abril de 1974. São os acontecimentos desse dia, ocorridos em Portugal, e a esperança então renascida no coração dos portugueses, que hoje aqui lembramos. Na evocação daquela importante data do calendário português, saudemos os obreiros da mudança e relembremos todos os que sonharam com um tempo novo, que as mudanças ocorridas permitiam legitimamente esperar, mas que rapidamente deixaram de ser um sonho, porque engolido no emaranhado de excessos e de radicalismos que não deixaram espaço para a instalação da verdadeira democracia. 37 anos depois, uma dura realidade se nos apresenta. O caminho percorrido foi mau. Sim, foi mau. Mesmo muito mau. Porque hoje em Portugal a democracia está falida, a situação financeira é desastrosa, a situação económica é altamente preocupante, a situação social é por demais má, estando assim comprometido o futuro dos portugueses. É o país preocupantemente endividado. É a recessão económica, é o aumento constante do desemprego, é a asfixia fiscal das empresas e a das pessoas singulares e coletivas. São os salários de miséria, é a debilidade do tecido empresarial, é o Sistema Nacional de Saúde em permanente declínio, é a justiça cronicamente lenta e muito, muito mais. É, numa palavra, como se tudo tivesse de ser obrigatoriamente nivelado por baixo. Tudo isto obra do acaso? Claro que não. Tudo isto, meus senhores e minhas senhoras, fruto, isso sim, de políticas erradas e de políticos incompetentes. Desgraçado país este, que o que neste dia tem para comemorar é a entrada do Fundo Monetário Internacional, a obstrução dos caminhos do diálogo, as acusações entre os dirigentes partidários e as apreciações negativas da parte dos países e das instituições europeias a que estamos ligados. Somos, de facto, o produto de má governação política, que por isso nos obriga a ir fora de portas, pedir dinheiro emprestado para continuar a sobreviver e, talvez pior ainda, a evidenciar ao mundo que, no exato momento em que pedimos, os principais responsáveis políticos não mostram coesão entre si, de forma a garantirem confiança pela estabilidade política necessária, capaz de dar a quem empresta a necessária garantia do bom pagamento. É nesta encruzilhada maldita em que nós, portugueses, nos encontramos neste exato momento. É a sujeição total e absoluta de um povo a um caminho que não escolheu nem deseja. Um novo 25 de Abril, este não de armas nem de cravos vermelhos, parece impor-se.
não para a mudança do regime político, mas para que, de uma vez por todas e de forma definitiva, Portugal passe a ser governado por políticos capazes e totalmente comprometidos apenas com a nação portuguesa. Tenho dito. Rodrigues Neto. Convido agora para usar da palavra o representante do Partido Socialista. Excelentíssimos senhores Presidente e membros da mesa da Assembleia Municipal, Presidente e Direção da Câmara Municipal, caros camaradas da Assembleia Municipal, excelentíssimos antigos Presidentes da Assembleia Municipal de Águeda, excelentíssima Deputada da Nação Portuguesa, representantes da comunicação social, aguedenses. Nesta data precisa, evocamos mais do que uma efeméride ou um feriado nacional. Mais do que o fim de um regime sem valores sociais, sanguinário para os seus próprios filhos, sem respeito internacional, alicerçado na mordaça, obrigamos-nos a lembrar as mudanças e os valores das mudanças, o elogio das que se cumpriram e a denúncia das que se encontram goradas. Deveremos também alertar para as necessidades básicas da democracia portuguesa, que apenas estão parcialmente satisfeitas e as que correm risco de ser eliminadas da nossa sociedade num ato vertiginoso de regresso ao passado. Um Estado com responsabilidade social no domínio da saúde, da educação e da segurança social é uma destas necessidades da sociedade, progressista e igualitária, que a Revolução de Abril propôs e que estão parcialmente satisfeitas na atualidade, mas que alguns querem meter dentro da máquina de tempo, atirando-as para trás, quando poucos ficavam com os bens que eram de todos. Em 5 de junho próximo, precisamos de cavar trincheiras e mobilizar contra a abstenção, para que Abril não se perca nos caminhos das correntes neoliberais que querem fazer negócio total com a saúde, a educação e a segurança social. Os seus testas de ferro estão no terreno eleitoral e usam como principal argumento que o povo se deve vingar. De quê? De si próprio? Do 25 de Abril? Este assalto neoliberal aos impostos e à contingência social é o mais sério ataque ao espírito e ao regime de 25 de Abril que hoje celebramos. Provocar um ato eleitoral que pouco mudará, num quadro em que o Presidente da República faz o papel de avestruz e desune o país, fazendo discursos sucessivos em que hostiliza mais de metade dos portugueses. Há ainda outros domínios fundamentais da nossa sociedade que estão afastados dos propósitos e do ideário progressista de Abril. Vamos a alguns exemplos. A justiça, se é cega, como consta nos seus ícones de isenção, é de modo seletivo, perdendo-se em meandros de formalidades e em prazos infindos, partindo de ineficácia instrutória e produzindo acórdãos que chegam a ser hilariantes e improváveis perante o bom senso do cidadão comum. Perdida que está a isenção para o lado dos poderosos e influentes. A representatividade popular na nossa democracia é um resíduo, mais abundante a nível local e uma amostra quase sem valor a nível nacional. Veja-se a mistificação que se faz nas eleições legislativas, com alguns a candidatarem-se a Primeiro-Ministro e outros a Presidentes da Assembleia da República, candidaturas eleitorais que não existem na lei eleitoral nem na Constituição da República. Veja-se ainda a distância entre eleitos e eleitores, com estes a não terem outra opção de voto em listas que são escolhas de sacristia. Ficam as eleições resumidas à alienação clubista, convocando os cidadãos para se alinharem pela cor, sem debate político e sem ideologia. A comunicação social massificadora voltou a ser agente dos grupos económicos, tal como acontecia antes de 74, alienando o pensamento livre, fabricando mentecaptos e uma cultura oficial que decretou o fim das ideologias. Ontem, o analfabetismo, hoje, a incultura. A falta de ética na sociedade civil e a nível de Estado compromete o conceito de Estado de Direito e a confiança dos cidadãos nas instituições.
gradualmente, e desde os finais dos anos 80, que temos vindo a assistir ao primado dos fins sobre os meios e ao triunfo do marketing eleitoral sobre uma estratégia nacional, fazendo com que muitos cidadãos válidos se afastem das responsabilidades e da nobreza da vida pública, tal como estamos a assistir com algumas recusas conhecidas nos últimos dias. Camaradas e amigos, nem as ideologias morreram, nem a ética é dispensável. Para nós, felizmente que o município de Águeda segue processos e métodos bem diferentes. Reinstalou-se a ética e a credibilidade. A modernização segue por caminhos rigorosos e as prioridades são ditadas pelo planeamento estratégico do Conselho de Águeda, elaborado por entidade externa e competente, num horizonte de longo e muito longo prazo. Lembramos que ainda há meia dúzia de anos o referido plano estratégico para o Conselho estava na gaveta, talvez por não ser apropriado ao compadrio e ao favorecimento de estratégia eleitoral nas freguesias vitais para a eleição autárquica. As ideologias não morrem porque as nossas convicções são ditadas por valores e não por paixões partidárias. São estes valores que nos levam a criticar a excessiva partidarização que se tenta incutir, por exemplo, nesta Assembleia Municipal. As lutas partidárias deveriam ter terminado com a contagem de votos e seriam reacesas apenas no final do mandato. Até lá, estamos todos ao serviço de Águeda. Precisamos ter consciência da responsabilidade representativa que temos do povo e não dos partidos. Os partidos são instrumento para organizar eleições e agrupar os representantes, e nada mais, não ficando, por isso, donos, nem dos eleitos, nem dos eleitores. Que grande denegação da democracia é regimentar os representantes do povo para a guerrilha partidária. Sei do que falo, porque ainda sou do tempo e com a consciência de uma União Nacional, depois de 70, redenominada para a Ação Nacional Popular, dona de quem votava e de quem era eleito. Até era dona do direito de concorrer sozinha às eleições em nome da inexistência de ideologias. Uma União Municipal em Águeda? Dona de eleitos e eleitores? Não, nunca mais. Democracia, liberdade, igualdade, progresso. E com ideologia, e para sempre. Convido o representante do Partido Social Democrata para usar a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restantes membros, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, ex-presidentes da Assembleia Municipal, Sra. Deputada, caros colegas membros da Assembleia, público, coube-me a mim, uma vez mais, enquanto membro eleito na lista do PSD para a Assembleia Municipal de Águeda, preferir algumas breves palavras por ocasião deste 37º aniversário do 25 de Abril, tarefa pela qual me sinto muito honrado. E no momento particular que o país atravessa, eu acho que é prioritário que concentremos a nossa atenção no futuro que aí vem e relativamente ao qual podemos e devemos ter uma palavra e uma ação na forma como o enfrentaremos. Apesar desta necessidade de olhar em frente, não devemos esquecer ou menosprezar o passado. Um país e o seu povo são tanto mais fortes quanto melhor conhecerem a sua história e souberem filtrar o sumo das experiências passadas, utilizando na construção do futuro. No dia de hoje é importante que recordemos o abril de 1974 e novembro de 75 e tantas outras datas sobre as quais edificamos a nossa democracia. É importante que nunca deixemos de transmitir este legado às novas gerações, gerações que, como eu, não viveram abril, mas que têm, imperativamente, de compreender o significado do que aconteceu naquele dia. Os jovens têm de saber que no seu país houve homens e mulheres de coragem capazes de arriscar a própria vida na luta pela liberdade. Os jovens têm de saber que, antes de 25 de Abril, as coisas eram diferentes, que a democracia não saía de papel e que a liberdade de expressão era uma miragem, que havia presos políticos e que se torturavam pessoas porque ousavam acreditar na mudança e difundiam essa esperança por toda a parte. As gerações mais novas têm de saber também que após a Revolução dos Escravos foram cometidos excessos, que o PREC, processo revolucionário em curso, serviu de pretexto para a face negra de uma revolução que não se ficou pelos escravos nas espingardas. O 25 de Abril deve ser comemorado por todos e não apenas pelos do costume. E esta festa da liberdade não pode, seguramente, ser apropriada por aqueles que tentaram substituir uma ditadura por outra provavelmente pior. Mais importante, porém, é que os jovens saibam que o saldo foi positivo, claramente positivo, que o 25 de Abril foi o grande momento de viragem para uma sociedade livre e moderna, a base do sistema social que hoje vivemos.
A sociedade pós-25 de Abril necessita, portanto, de uma educação aberta e livre de preconceitos, e nesse quadro o acesso à grande herança do passado é um elemento essencial. Apesar do peso e importância inegáveis do passado, não podemos ficar agrilhoados aos amanhãs que cantam, nem reféns das velhas utopias de Abril. O país precisa de avançar, de colocar uma pedra sobre os fantasmas do passado e reinventar-se para responder aos desafios do século XXI que ainda agora começou. O país não precisa de mais uma revolução feita por militares com ou sem cravos nas armas. Nem precisa de uma revolução com a carga ideológica radical da de 74. E também não precisa de uma revolução folclórica feita por gente que se diz arrasca, mas que, por culpa de terceiros, é certo, mas também pelo seu próprio comodismo e conformismo, pouco tem feito para quebrar o ciclo vicioso em que se encontra. O que Portugal precisa é de uma revolução de mentalidades, uma enorme e esta sim radical mudança de atitude que motive todos e cada um a participar ativa e proativamente no desenvolvimento do seu país. Não me refiro apenas ao contributo que cada um presta através da sua atividade profissional, criando valor acrescentado e riqueza nacional, nem ao supremo valor da democracia, que é a expressão, pelo voto, das escolhas dos representantes do povo nos órgãos de soberania. Refiro-me, sim, à participação cívica, ao envolvimento nas causas que consideramos justas, à solidariedade para com os mais necessitados, enfim, àquilo que hoje, de forma mais corrente, se chama exercício de cidadania. São muitas as possibilidades de participação cívica ao dispor dos cidadãos, e o nosso Conselho é um excelente exemplo dessa realidade. Quase todas as freguesias dispõem de instituições de solidariedade social, clubes desportivos ou associações culturais. Outras opções passam por instituições religiosas, organizações não governamentais e, claro, pelos partidos políticos. E gostaria precisamente de partilhar convosco uma breve reflexão sobre a relação dos cidadãos com os partidos políticos. De há uns anos para cá, a classe política tem sido alvo dos mais variados e violentos ataques de cá à memória. A política é olhada com desdém, conotada com corrupção, benesses e nepotismos, e ser político, ao invés de motivo de orgulho, passou a ser um handicap de tal forma negativo que acaba por afastar muitas pessoas cuja participação seria essencial. Os portugueses habituaram-se a dizer que eles, os políticos, são todos iguais, que nenhum presta, que todos querem governar, que nenhum se preocupa com o bem comum nem com o país. Ainda esta semana, com muita pena, ouvi o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, manifestar preocupação por uma alergia que está aí a nascer dos portugueses em relação aos partidos. Também me preocupou o apelo à abstenção lançado pela bastonária de uma ordem profissional como forma de manifestar a sua repulsa pelos atuais políticos. Estas generalizações, para além de injustas, constituem um perigo para a própria democracia. Não podemos, é certo, quais virgens ofendidas, negar a existência de pessoas na vida política cuja conduta deixa muito, ou muitíssimo, a desejar. Sempre houve, e provavelmente sempre haverá, políticos que preferem governar-se do que governar. Políticos, se é que merecem tal epíteto, que utilizam as suas funções para distribuir benesses para si próprios e para os amigos. Políticos que desbaratam o capital de confiança que o povo neles deposita, insultando-se e enxovalhando-se mutuamente na praça pública. Políticos que mentem de forma descarada e com todos os dentes, mesmo quando as evidências os contradizem liminarmente. Sim, esses políticos existem e serão porventura os mais mediáticos e aqueles cuja ação mais ficará na memória dos seus incautos eleitores. Mas é importante reter que não são todos, nem são a maioria. Há muita gente séria na política, gente que se preocupa genuinamente em fazer o melhor que sabe e pode em prol da sua terra, do seu concelho e do seu país. Eu nunca recebi um cêntimo proveniente das minhas atividades políticas e associativas, para além das senhas de presença nas sessões desta Assembleia, que, aliás, e à semelhança da generalidade dos meus colegas do Grupo Municipal do PSD, acabo por doar à estrutura local do partido. Eu não refiro este facto com o intuito de me valorizar, tanto mais que acho que faço apenas o meu dever, mas para que saibam que há mais, felizmente bastantes mais, que se dedicam de forma altruísta a diferentes formas de participação cívica no meu e nos outros partidos. Conheço pessoas envolvidas na política, a nível local e a nível nacional, em todos os partidos, que estão na vida pública com este espírito. Seja em associações, clubes, igrejas, instituições de solidariedade social ou nos partidos políticos, milhares de portugueses oferecem o seu tempo, o seu trabalho e, não raras vezes, o seu dinheiro em prol das respectivas comunidades. São pessoas que se chegam à frente, que não se contentam em procurar a sombra de um Estado omnipresente, mas cada vez mais ineficiente. Já expressei nesta Assembleia a minha convicção de que a chave para o desenvolvimento do país passa pela reformulação do conceito vigente de Estado. Precisamos de menos Estado e muito melhor Estado. Um Estado que cumpra plenamente os seus deveres sociais, mas que compreenda que é na iniciativa privada, no empreendedorismo e no respeito pelas liberdades individuais que reside a solução para a recuperação do país. E é neste contexto que a participação cívica que referi, de cada um, se torna fundamental. Mais ainda em momentos de extrema dificuldade como o que vivemos. Depois da convulsão pós-revolucionária e do período de desenvolvimento de finais da década de 80, a última década e meia foi trágica para o país. Por mais que nos tentem tirar areia para os olhos, factos são factos e são indesmentíveis.
Na última década, Portugal teve o pior crescimento económico dos últimos 90 anos e hoje temos a pior dívida pública em percentagem do PIB dos últimos 160 anos. Temos a maior dívida externa dos últimos 120 anos, sendo quase 8 vezes maior que as nossas exportações. Cerca de 50% de todo o endividamento nacional deve-se direta ou indiretamente ao Estado. Temos um Estado desproporcionado para o nosso país, um Estado cujo peso já ultrapassa 50% do PIB e no qual as entidades e organismos públicos se contam aos milhares. Temos a pior taxa de desemprego dos últimos 90 anos. Em 2005, a taxa de desemprego era de 6,6%, em 2011 chegou aos 11,1% e continua a aumentar. Temos 620 mil desempregados, dos quais mais de 300 mil estão desempregados há mais de 12 meses. Por último, um dado sintomático. Temos a segunda maior vaga de emigração dos últimos 160 anos. Hoje, enquanto celebramos o 25 de Abril, um grupo de técnicos e políticos estrangeiros define as condições sob as quais acederão ao nosso pedido de ajuda financeira. As expectativas são negras e antevêem-se tempos difíceis para os portugueses. Apesar de me parecer evidente quem são os principais responsáveis pelo estado a que Portugal chegou nesta década e meia, e as culpas são transversais, penso que a atribuição de culpas não é o mais importante neste momento. A história encarregar-se-á dessa parte. O que urge é encontrarmos formas de dar volta à situação, sendo, para tal, muitíssimo importante a contribuição de cada um de nós no exercício dos nossos direitos e deveres de cidadania. Na porta do Museu do Holocausto, em Washington, pode ler-se a seguinte inscrição: não serás um criminoso, não serás uma vítima, mas, acima de tudo, nunca serás um espectador passivo. Nesta linha de pensamento, ouvi esta semana um candidato independente na lista de um partido político, estreante nestas lides, dizer que, e cito, percebi que não podia conservar-me no conforto do observador apático. Se julgo conhecer alguns dos muitos desacertos de que o país enferma, então tenho o dever de os ajudar a emendar e não apenas de os denunciar. Citei. A revolução de mentalidades é a solução. O abril do século XXI passa por cada um de nós. E porque tenho a esperança de que o nosso país saberá responder a mais este desafio, termino com uma citação cada vez mais atual de Francisco Sá Carneiro. Portugal não é isto, nem tem de ser isto. Viva Portugal, viva a liberdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar. Peço ao Sr. Presidente da Câmara que use a palavra. Muito bom dia a todos. É a terceira vez que uso aqui da palavra e das duas anteriores, principalmente da primeira, foi devido ao negativismo dos discursos que aqui foram feitos. Verifico, e apraz-me registar, que desta vez estamos a mudar o tom. Porque, na realidade, o país somos todos nós. O Governo somos todos nós. Nós votamos. Nós somos todos responsáveis. E nas duas intervenções em que eu fiz aqui, anteriores, eu comecei uma com uma citação do Kennedy. Não me perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta sim o que é que podes fazer pelo teu país. O ano passado, com a crise mais à espreita, disse que os chineses têm uma palavra que é Eijin para crise. E crise quer dizer para eles, Eijin, mudança, mas também quer dizer perigo, ameaça, mas também oportunidade. E os tempos que nós vivemos, meus senhores, minhas senhoras, são tempos de crise. Não vale muito nós estarmos a chorar sobre o que passamos, o que fizemos. Vale sim ver o que é que temos de fazer no futuro. Aproveitar as lições do passado para não voltar a cometer os mesmos erros no futuro. Porque se tivermos as mesmas atitudes, se mantivermos a mesma linha de ação, e somos todos, então teremos de chamar alguém de fora para tomar conta de nós. E se já os romanos diziam, desgraçado deste povo, ou pelo menos dizem que diziam, que nem se governa, nem se deixa governar, eu acho que deve ter chegado o momento de nos governarmos e sabermos governar-nos. Por isso, e como foi dito aqui anteriormente, é preciso mudar as atitudes. É preciso mudar as mentalidades. E isto é do país em geral. É de cada um de nós. E muito daquilo que os nossos antepassados diziam
que era preciso poupar, neste momento dá-se-lhe outro nome. Chama-se sustentabilidade. É não utilizar meios que não estão diretamente ao nosso alcance. Ou seja, é não endividarmos. É não sermos supérfluos. É termos uma conduta adequada para podermos deixar um país e, indo para a ecologia, um planeta que os nossos filhos possam usar em melhores condições do que aquilo que nós estivéssemos, se possível. Porque isto já penso que irá ser muito difícil. E por isso exige uma forma de estar diferente. Para uns precisam trabalhar mais, outros precisam trabalhar melhor. Porque os portugueses são trabalhadores. Nós somos trabalhadores. E isso prova-se por onde temos andado e mesmo dentro do país, em alguns dos projetos. Mas temos de alargar estas situações a mais campos da nossa vida, a mais áreas do nosso país, para sermos um país de excelência, de pessoas que se preocupam com trabalhar e trabalhar com qualidade e trabalhar bem. Por isso, meus amigos, estamos aqui assim, não estamos para comemorar uma revolução, mas temos o dever de iniciar outra revolução, que é uma revolução de mentalidades, de formas de estar, mais participativos, de colaborar mais e deixar as pequenas coisas que nos dividem para o rol dos esquecimentos. E quero aqui aproveitar também para dizer, para dar uma palavra a todos os que foram homenageados, que estou convicto que fizeram o seu melhor. Dedicaram-se ao seu conselho. E eu queria dar uma palavra em particular ao Dr. Paulo Matos, que durante o mandato que teve na Assembleia Municipal, com certeza que deve ter ficado aborrecido com algumas atitudes, mas se o teve, relevou isso no defesa do Conselho, porque é também, se eu tive alguma razão de queixa da sua atitude, também deixei para o lado, porque havia valores mais altos que se levantavam. Obviamente que, neste momento, ainda não tenho que dizer ao do engenheiro Celestino de Almeida, mas espero e estou convicto que irá manter a mesma atitude. Mas isto tudo, meus senhores, e para acabar, que aquilo que se espera de todos nós é que façamos um 25 de Abril. E ajudemos a fazer um 25 de Abril das mentalidades, porque o país e Águeda precisa de todos nós e precisa que nós nos empenhemos mais ainda e levemos outros que estão no conforto das suas casas a que saiam de lá de vez em quando e deem a sua contribuição cívica, porque se todos colaborarmos um bocadinho, torna-se muito mais fácil para todos aqueles que têm de estar à frente dos destinos e que têm de dar o seu melhor para esta terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, isto para ficar registado na gravação. Recordar Abril continua e continuará sempre a ser importante. É justo e continuo a pensar recordar os tempos que se seguiram e as figuras que marcaram esses tempos. No ano passado, o 25 de Abril foi uma homenagem à juventude. Este ano foi esta simples evocação e homenagem aos presidentes desta Assembleia Municipal Democrática. Para o ano haverá outro programa. Outros objetivos marcarão a comemoração de Abril. É importante renovar sempre, em todos os anos, o 25 de Abril, por nós e por aqueles que estão a crescer connosco. Obrigado pela vossa presença. Desejo a continuação de umas boas festas de Páscoa. E tal como era referido no poema berço, e não foi por acaso que o escolhi, hoje é dia de ir a Sequins, hoje é dia de compasso em muitas terras, hoje continua a ser dia de Páscoa.
Muito obrigado pela vossa presença, muitas felicidades para todos, muitas felicidades para o nosso Conselho da Águeda, para a Câmara Municipal. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.